Salve, salve família, tudo certo com vocês? Aqui é o Peazinho, mais um vídeo pra vocês neste canal. Hoje eu vou estar fazendo um vídeo aí pesadíssimo do canal Soccer JM. Como cada clube se classificou para o Mundial. Então, aí mais um react, opinião sobre o Mundial de Clubes. O último vídeo que eu fiz deu muito bom. Eu vou estar trazendo mais vídeos aí nesse tema para vocês. Eu vi que vocês gostaram, então vamos trabalhar em cima aí do que o pessoal que cola aqui no canal gosta, certo? Daquele jeitão, então, fazer esse react. Espero que vocês curtam o vídeo. Marcha! 32 times disputam o Grande Mundial de Clubes de 2025. Mas como que cada time realmente conseguiu sua vaga? Por exemplo, por que o Salzburg tá ali e o Barcelona não? Por que tá o Benfica, mas não o Liverpool? Até o River Plate, que não chega numa final de Libertadores em anos. Nesse vídeo vamos ir por cada continente, mostrando como cada... Essa é uma dúvida que eu tenho, realmente. O River Plate, mano, faz tempo aí que tá levando só couro e não tá chegando em nada e tá no Mundial. Estranho. Quero entender como eles estão lá. Por quê? Vamos ver. Cada clube se classificou, começando com um continente com menos representantes, a Oceania, que só tem um time, que é ele, o Auckland City, da Nova Um time. Aí fica fácil. É só jogar. Zelândia. Cara, o Auckland é uma loucura, porque mesmo estando no meio dos melhores clubes do mundo, Eita, os caras são um time porra. semi-amador. Muitos jogadores têm trabalhos de fora do futebol. Pra tu ter noção, esse aí é o estádio deles, praticamente no quintal de outras casas. Olha isso, mano. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, peraí. Fora do futebol, pra tu ter noção, Olha isso. Não, o estádio, o campo muito bom, mas assim, campo aí aqui na quebrada aqui, Jardim Peri, que eu sou, tem campo nessa pegadinha aí, mano. Se você caçar aí no bairro aí, tem, você vai achar uns campão dessa pegada aí, um pouco menor, mas os caras é semi-profissional, mano. Não tem nem arquibancada, praticamente aí, zero arquibancada. O estacionamento é maior que a arquibancada, mano, olha as ideias. E os caras tá no Mundial de Clubes. Que brisa, hein? esse aí é o estádio deles, praticamente no quintal de outras casas. Porra, o local é bonito, mano. Olha isso. Eu moraria aqui facilmente, ó. Morar numa casa aqui, desce a rua, pula aqui, ó. Já sai no campo. Mas como então que chegaram no Mundial? Bom, desde 2006, a Austrália, com seus times que são mais fortes, não faz parte da Confederação da Oceania. Então mesmo que o Auckland seja fraco, digamos assim, os seus rivais são bem mais. Times de Nossa. países como Ilhas Fiji, Samoa e etc. Então no Campeonato Continental da Oceania, o Auckland ganha literalmente todo ano. Agora saindo da Oceania, vamos pro continente que os clubes É o mesmo cara relevantando todos os troféus, se liga. Ó, vamos ver aqui. Realmente esse cara ganha tudo, ó. continental da Ah, não, é outro maluco aqui. Oceania, o Auckland ganha literalmente Ó, esse cara que tá levantando esse troféu aqui todo ano. Agora saindo é da esse mesmo que tá levantando esse outro aqui. Oceania, vamos Basicamente o mesmo time. pro continente que os clubes australianos jogam, a Ásia, que diferente da Oceania, teve 4 vagas para o Mundial. Aí o primeiro da Ásia a se classificar foi o maior clube do continente, o Al Hilal. Antes mesmo do futebol saudita receber essa enxurrada de craques, o Al Hilal em 2021, com um time bem mais modesto, conquistou a Liga dos Campeões da Ásia, ganhando vaga no Super Mundial. Aí o Campeonato da Ásia teve uma mudança de calendário, que pulou de 2021 para 2023 direto. E o Al Hilal quase ganhou o título de novo, mas na final perderam para o próximo time da lista, o Urawa Red Diamonds, do Japão. Um time da cidade de Saitama, que também é um japonês com mais títulos continentais. Mano, esses times do Japão eu conheço bastante, porque eu tinha um jogo no meu PlayStation que tinha esse time aí. Mano, esse time Red não sei o que lá, que eu não sei o nome, tem o Kashima Winters, um bagulho assim, mano. Tem uns times lá. Eu acho que esse time Kashima Winters, eu não sei se estou falando errado, ele é todo amarelo o uniforme. Mano, na época que era o FIFA, não, era Nintendo, mano. Era um game aí que eu tinha, que tinha esse time aí. Eu jogava com eles. Aí pra ganhar sua vaga direta como campeão continental, ainda faltava mais um time, que acabou sendo um dos Emirados Árabes, o Al Ain.
No ano de 2024, eles conseguiram avançar na Champions da Ásia, derrubando timaços, o Al Nassr de Cristiano, Al Hilal e Yokohama Marinos na decisão. Ó. Passaram por times muito fortes para ganhar sua vaga na Copa do Mundo de Clubes. E não sei se Mereceu, vai. Mereceu pra ganhar desse time aí. Esse time tem milhões de... Sei lá o nome de... Dólares, vai. Milhões de dólares investidos. vocês se lembram, mas lá no ano de 2018, o Al Ain foi disputar o Mundial como time da casa e surpreendeu todo mundo, chegando na decisão. Os caras foram como time da casa e alcançaram a final, onde contra o Real Madrid conseguiram até marcar um gol, mas perderam de 4-1. Não dá, Mesmo né? assim, foi uma campanha gigante. Então, beleza, não dá. 3 times asiáticos já estavam confirmados, mas ainda faltava um. Então, o que a Confederação da Ásia fez? Um ranking. Pegou as últimas temporadas da Champions Asiática e fez uma tabela dos melhores times, pra ver qual tinha sido o melhor que não tinha ganhado a taça. E foi aí que a última vaga asiática foi preenchida com ele, o Ulsan, da Coreia do Sul. Eles foram campeões asiáticos em 2020. Antes de começar a Mano, o time da Coreia do Sul é muito bom ter. Mesmo que os caras não tá fazendo nada nesse Mundial aí. Acho que eles não estão jogando bem, mas é bom ter um time de outros locais. contar pro Mundial. Mas não só isso, também chegaram na semifinal de 2021 e 2024, ganhando a vaga por mérito. Mas de todos os clubes, o Ulsan é o que tem o segundo menor valor de mercado. Somando o elenco inteiro, o valor chega a só 15 milhões de euros, só ficando na frente do Auckland City. Pra tu ter noção, o valor de mercado do Ulsan é menor que o do Mirassol, acredite se quiser. Mas agora vamos sair da Ásia para ir para um outro continente com também... Aí o Mirassol tá amassando aqui no Brasil, tá? O Mirassol ganhou do Corinthians, eu sou corintiano. E o Mirassol meteu um 2-0 no Corinthians, na casa deles, né? Mas não dá, né, mano? Parece que de quem ganha mais, ganha menos é só na questão pessoal. Porque no futebol mesmo, começou o jogo, começa... É 11 contra 11, mano. Quem tiver mais vontade e... Mesmo que o cara for talentoso, se o cara tiver mais vontade, pode ganhar, mano. 4 representantes. A África. Aí o primeiro time africano a se classificar foi um que realmente não podia dar de fora desse Mundial, o Al Ahly. O Al Ahly é simplesmente o maior clube do continente. Marrocos, né? É o maior campeão africano com folga. Pra tu ter noção, são 40 milhões de torcedores. E sua vaga foi garantida quando em 2021 conquistaram a Liga dos Campeões da África, derrotando o Kaizer Chiefs da África do Sul por 3-0. Os caras são tão dominantes que no ano seguinte chegaram de novo na final. Em 2022 estavam prestes a conquistar Esse time aí é de Marrocos, eu não tenho certeza. Acho que é Marrocos, mano. o título Cara, os caras têm 40, outra vez. os caras têm 40 milhões de torcedores, mano. É gente, pau. Caramba. Mas agora, contra o Wydad Casablanca do Marrocos, perderam. Os marroquinos conquistaram a taça e com isso sua vaga no Mundial. Esse Wydad também não podia ficar de fora. É o maior campeão do Marrocos e conquistou o Continental 3 vezes. É uma força por lá. Então 2 vagas estavam definidas. As próximas 2, claro, ia para os campeões do Continental. Se eu não me engano, então é Al Ahly é da África. Esse WAC que é de Marrocos. Eu entendi que foi isso. Eu acho que esse Al Ahly é África. Não é Marrocos. Esse é Marrocos, que eu sei. O WAC. WAC. De 2023 e 2024. Só que aí, o Al Ahly conquistou os 2 títulos. Aí como faz? Bom, tá ligado naquele ranking que fizeram na Ásia? Então, na África foi a mesma coisa. Pegaram as 4 temporadas anteriores e fizeram um ranking dos melhores times no geral que não conquistaram o título. E foi assim que a próxima vaga foi para um time que chegou na semifinal de 2021, quarta de 2022, semi de 2023 e final de 2024. O Esperance da Tunísia. Um time que é tetracampeão africano e o maior campeão de tudo em seu país. Mas ainda faltava uma vaga. Então escolheram também o segundo melhor daquele ranking, o Mamelodi Sundowns. É o Brasil no Mundial. Olha isso, o uniforme deles tem exatamente as mesmas cores da seleção. Eles são os maiores campeões da África do Sul e nos últimos 4 anos foram consistentes. Quarta de final em 2021 e 2022, semifinal em 2023 e semifinal em 2024, ganhando assim a sua vaga no Super Mundial de Clubes. Então agora vamos sair de lá para ir pro continente com... Peraí, deixa eu tirar uma dúvida aqui. Aqui, a bandeirinha. Essa bandeira aqui é do... Putz, mano, essa daqui é de Marrocos, do WAC. Al Ahly. Tem a bandeira do... Eu não sei que bandeira é essa, mano, mas é isso aí, depois eu vou pesquisar. clubes. Aqui é da África, África,
do Sul, Mamelodi. Então agora vamos sair de lá para ir para o continente com o maior número de representantes, a Europa. Dos 32 clubes, 12 são europeus. E assim como nos outros continentes, os campeões da Champions ganhariam vaga direta. E o primeiro a conquistar o título para ganhar sua vaga direta foi ele, o Chelsea. Cara, na temporada 2020-21, o Chelsea era um time que ninguém acreditava que pudesse ir longe. Eles chegaram a ir mal até na Premier League, tá ligado? Mas aí, com Thomas Tuchel, que assumiu o clube no meio da temporada, os caras começaram a crescer, derrotando o Atlético de Madrid, o Porto, o Real Madrid e na decisão o Manchester City. Uma campanha gigante. Campanha monstro, hein? E tirou o Mundial do Palmeiras, hein? Que deu pro Chelsea a vaga garantida. Aí no ano seguinte, o Chelsea foi com tudo de novo, mas parou nas quartas de finais pro futuro campeão, o Real Madrid. Essa campanha que garantiu pro Real a vaga no torneio foi uma coisa simplesmente maluca. Ganharam de virada do PSG nas oitavas, depois ganharam do Chelsea com gol na prorrogação e na semifinal contra o Manchester City foi aquela loucura. Perdendo por 5-3 no agregado, o Rodrigo fez 2 gols no finalzinho, levando pra prorrogação, e o Benzema marcou o gol da virada de pênalti. Então foram pra final, onde derrotaram o Liverpool por 1-0. O Real Madrid conquistou a Champions e com isso a vaga no Mundial. Aí se o City foi eliminado quando estava com um pé na decisão, na temporada seguinte eles não vacilaram. Golearam Leipzig, 4-1 no Bayern no agregado, golearam o Real Madrid dando a revanche e na final contra a Inter de Milão, um gol do Rodri foi suficiente para selar a vitória. O City provou com todas as letras que era o melhor time de toda a Europa, conquistando sua primeira Liga dos Campeões. Então a UEFA tinha 3 times classificados. O próximo seria o campeão da Champions 2024. Só que o Real Madrid ganhou de novo. E não chamaram o Borussia Dortmund que ficou com o vice. Então ainda faltavam 9 vagas da Europa. Mas antes da gente ver como que essas 9 vagas foram preenchidas, vamos sair rapidinho de lá para ir para o segundo continente com mais representantes nesse Mundial, a América do Sul. A América do Sul ganhou não 4, mas 6 vagas. Aí o primeiro sul-americano que conquistou o Continental para ganhar sua vaga direto foi ele, o Palmeiras. Lá no ano de 2021... Palmeiras ganhou 2 títulos seguidos, né, mano? 2021 e 22, se eu não me engano. E tem como, Palmeiras já beliscou a vaga. O Palmeiras de Abel Ferreira chegou na Libertadores como o atual campeão e fez uma campanha incrível. Passou pela Universidade Católica, São Paulo, Atlético Mineiro e na decisão encarou o Flamengo, onde com o gol do Daverson, depois de um erro do Andrés Pereira, conseguiu conquistar a taça, ganhando vaga no Super Mundial. Aí depois do Flamengo perder em 2021, foram com tudo pra se redimir, 22, com Paulo Souza e depois com Dorival Júnior. O Palmeiras em 22 foi o Flamengo ganhou. Eu acho que foi isso. Mas o Palmeiras não ganhou 2 títulos aí na pandemia, foi 2021. Lembrei. O Flamengo fez uma campanha praticamente perfeita na Libertadores. Não perdeu nenhum jogo da fase de grupos, ganhando 5, empatando 1 e ganhou literalmente todos os jogos do mata-mata. Tanto a ida quanto a volta, aplicando goleadas como 8-1 no Tolima nas oitavas e 6-1 no Velho Sarsfield no agregado. Além de derrotar o Corinthians também. Até que na final encarou o Atlético Paranaense. E aí, mano, o que vocês têm a ver? Que tem que falar Corinthians, mano? As ideias, 3-0, foi 2-0 e 1-0, no agregado, né, mano? Cara, pra que falar do Corinthians? 8-1 no Tolima nas oitavas e 6-1 no Velho Sarsfield no agregado. Além de derrotar o Corinthians também. Até que na final encarou o Atlético Paranaense, onde com um gol de Gabigol, o Flamengo venceu o título, confirmando sua vaga direta. Nos últimos anos tinha sido uma dominância de Flamengo e Palmeiras, até que em 2023 um clube surpreendeu todo mundo. O Fluminense de Fernando Diniz com Marcelo, Cano, Felipe Melo, André e outros foi passando por todo mundo, até que chegou na grande decisão contra o Boca Juniors, uma final no Maracanã, o mesmo palco que perderam amargamente lá em 2008. Mas dessa vez, com o gol da vitória de John Kennedy, o Fluminense ganhou sua primeira Libertadores na história, sendo o terceiro sul-americano a conquistar sua vaga. E falando de títulos inéditos, o último time que ia garantir sua vaga como campeão da Liberta era o vencedor de 2024. Até aqui tinha sido uma dominação de brasileiros, mas 2024 não foi diferente. Pela primeira vez na história, conquistada por outro carioca, o Botafogo. Com 4 títulos consecutivos, o Brasil ganhou 4 vagas diretas no Mundial, ganhando o recorde de único país com mais representantes. Respeita, hein, mano, respeita, ó. Olha isso. Mano, os caras tá bem. Isso.
Meu nome é Marli Rebeste, eu tenho 61 anos. Minha primeira Ninguém te perguntou nada. formação foi em educação física. Tchau. Mas ainda faltava preencher 2 vagas pro torneio. Então o que fizeram? Um ranking também. Pegaram as últimas 4 temporadas da Libertadores pra ver quais times tiveram a melhor consistência. Aí, claro, nesse ranking quem liderava era Flamengo e Palmeiras. Mas logo em seguida era, sabe quem? O Atlético Mineiro, que chegou na semifinal de 2021 e final de 2024. Só que pro azar do Atlético, como já tinha 4 brasileiros classificados, não podia ter mais times do Brasil. Então a vaga ficou com um time abaixo deles, o River Plate. O River não conquistou a Liberta, mas nas últimas 4 temporadas... Aí eu já achei errado, mano. O Atlético Mineiro era pra estar lá, mano. As ideias. Os caras que pegassem a 5ª vaga, mano. As ideias, mano. Roubaram a vaga do Atlético, hein? Foram uma quarta de final, 2 oitavas e uma semifinal. Não tiveram o mesmo sucesso de antes, mas ainda tem um elenco bem forte. Agora tinha mais uma vaga pra ser definida. E o próximo time do ranking era o Fluminense, que, né, já tava garantido com o título. Então a vaga ficaria... Fluminense era o 5º. Eita porra. Sobrou pro Boca. Roubaram mais uma. Roubaram todas as vagas dos brasileiros, mano. Ainda bem que o Fluminense já tava, né? Menos mal. O argentino Boca Juniors. Mesmo que não tenham jogado a Libertadores em 2024, o que fez eles ficarem tão bem nesse ranking foi ter alcançado a final de 2023. Mas pela história, o Boca precisava estar ali. Afinal, é o time com mais finais de Liberta e o segundo maior campeão continental. Por respeito à história do Boca Juniors, eu não acho que foi roubado, não. Agora o River Plate ali, Atlético, acho que mancada, hein? Mancada, hein, mano? Então agora, antes da gente ver como os outros europeus ganharam sua vaga, vão ir pro continente que acontece tudo isso, a América do Norte. E o primeiro time a garantir sua vaga lá foi o campeão da América do Norte de 2021, o Monterrey. O Monterrey não é o maior campeão mexicano, mas naquele ano conquistava o seu 5º continental. O campeonato da CONCACAF era literalmente dominado. Nas últimas 16 temporadas tinham sido só mexicanos conquistando o título. Então todo mundo esperava que a próxima vaga também iria pro mexicano. Só que dessa vez um time de outro país surpreendeu. Eliminando o time de Honduras, o Leão do México e o New York City, esse time chegou na final do Continental, o Seattle Sounders, que chegou na final para encarar o Pumas do México. Ainda assim o mexicano podia ganhar, mas depois de um empate na ida, na volta no Lumen Field, o Seattle Sounders meteu 3-0, conquistando pela primeira vez o campeonato continental e sua vaga no Super Mundial. Aí os outros times dos Estados Unidos ganharam confiança, tanto que no ano seguinte, em 2023, teve outro time de lá na decisão, o Los Angeles FC. O Seattle não conseguiu repetir o feito, mas o Los Angeles estava lá, e a final era contra o mexicano León, que também nunca tinha ganhado o Continental. O Los Angeles tinha um time forte, mas com um elenco de só latino-americanos, o León ganhou o jogo da ida e o jogo da volta. Por 3-1 no agregado, o León conquistou o título continental. Agora só faltava mais uma vaga para ser decidida. Então no ano de 2024, 2 times apareceram para disputar por ela. E de novo foi um mexicano contra um estadunidense, Pachuca contra Columbus Crew. O Pachuca tinha tradição no torneio, já tinham 5 títulos continental, enquanto que o Columbus já tinha deixado 2 mexicanos no caminho, podia surpreender. Só que depois de 90 minutos do jogo único, quem saiu com a vitória gigante de 3-0 foi ele, o Pachuca. Não deram chance. Que tá levando um sapeco aí nesse... Eu acho que foi eliminado hoje, mano. Tô fazendo esse vídeo aí dia 20 alguma coisa, 23. E foi eliminado hoje. Então estavam definidos os 4 classificados da CONCACAF, mas ainda faltava um. Como o Mundial tá acontecendo nos Estados Unidos, precisavam de um time para representar eles, mesmo que o Seattle Sounders também fosse de lá, tá ligado? Aí em seus torneios, a FIFA sempre convida o time que foi o campeão nacional, então a temporada de 2024 da MLS seria decisiva. E o Inter Miami com Messi, Suárez, Busquets fez história. E em 34 jogos foram 22 vitórias, somando um total de 74 pontos. Então a FIFA convidou eles para ir para a Copa do Mundo de Clubes. Mas tem um problema, porque nos Estados Unidos o campeonato não é igual aqui que tem pontos corridos e acabou. Essa é só a primeira parte do torneio. Depois disso, os melhores times iam disputar um mata-mata, que o Inter Miami perdeu. O campeão oficial dos Estados Unidos de 2024, que foi até a final para conquistar o título, foi o Los Angeles Galaxy. Então muita gente reclamou, dizendo que deviam ter chamado o Galaxy. Mesmo assim, as vagas estavam definidas.
Só que aí apareceu um problema gigante. O Mundial tem uma regra que não pode 2 times de um mesmo dono disputando. Por exemplo, não poderia ter o Manchester City e o New York City ao mesmo tempo, que são dos mesmos proprietários. Aí o negócio é que o Pachuca e o León são do mesmo dono. Então o que a FIFA teve que fazer? Literalmente excluir um dos dois da competição, que acabou sendo o León, abrindo uma nova vaga. Aí como o León era o campeão de 2023, eles voltaram para aquele torneio, escolhendo 2 times que foram bem naquele ano para disputar uma partida valendo uma vaga direta. O América do México contra o Los Angeles, que foi vice do Continental de 2023. Sim, eles iam poder ir para o torneio, mas precisariam passar pelo gigante América, que não facilitou. Depois de um gol do América, o Los Angeles empatou aos 44 do segundo tempo e na prorrogação fez o gol da virada. Por 2-1, o Los Angeles FC conseguiu sua vaga. Então agora já vimos como 23 times ganharam sua vaga. Mais um rouba-vaga aí, hein? Falta agora os 9 restantes da Europa. Se eles não foram campeões continentais, como que acabaram no Mundial? Nesse vídeo todo a gente viu aquele ranking de melhores times de cada continente. E pra UEFA não foi diferente. Usando um sistema de pontos, eles pegaram as 4 temporadas, de 2020-21 até 2023-24, para fazer um ranking de melhores times, usando pontos das partidas e também pontos por desempenho. Aí os líderes desse ranking eram, claro, o Manchester City e o Real Madrid, que já estavam garantidos. Mas o terceiro time nesse ranking era um que não tinha ganhado a taça, o Bayern de Munique. O Bayern chegou nas quartas de finais 3 anos seguidos e também na semifinal de 2024. Então, com essa campanha super sólida, conseguiram ganhar sua vaga. Aí, logo abaixo do Bayern nesse ranking, tá um time que conseguiu sua vaga pro Mundial de 2029, o PSG. Pois é, o título da Champions que ganharam não contava pra classificação desse Mundial, mas sim do próximo. Eu pensei que era pra esse, mano. Que brisa. Mundial de Clubes, aonde vai ser esse próximo Mundial, hein? Mesmo assim, tiveram uma boa consistência. Nas últimas 4 temporadas antes dessa do título, tinha sido 2 oitavas de final e 2 semifinais, dando pro Paris a sua vaga. Aí o próximo time do ranking abaixo do Paris estava o Chelsea, mas que já estava com sua vaga garantida. Então o próximo para se classificar pelo ranking seria ele, o Borussia Dortmund, se tornando o segundo alemão a conquistar sua vaga. E o próximo time do ranking também é um que chegou na final, mas não conquistou o título. A Inter de Milão. Com a final de 2023 que disputaram, a Inter foi lá pra cima desse ranking, então garantiu sua vaga. Mas agora que vem o negócio, porque o próximo time do ranking era o Liverpool, que até chegou numa final também, em 2022. Então na teoria eles também ganhariam a vaga. Só que tem um problema. Tinha uma regra que se já tivesse 2 times de um mesmo país, um terceiro não poderia se classificar pelo ranking. Ele só poderia ir se fosse campeão da Champions. Mas como já tinha 2 times da Inglaterra, o Chelsea e o City, a preferência ia para países que ainda não tinham 2 representantes. E não seria só o Liverpool que ficaria de fora por causa dessa regra. Então os Reds foram pulados, com a vaga ficando para o próximo clube, o Porto, de Portugal, seguido pelo Atlético de Madrid. 2 times. Barcelona vai rodar, hein? Agora, entendi. Que sempre disputam a Champions, que nos últimos anos já chegaram também numas quartas de final. Aí depois do Atlético, o próximo clube do ranking era o Leipzig. Só que, como já tinha Bayern e Dortmund, eles também não poderiam se classificar. E depois do Leipzig, sabe quem estava no ranking? O Barcelona, que como já tinha Real e Atlético, também acabou tendo o azar de ficar de fora, mesmo que merecesse. Então a vaga ficou com o próximo time, o Benfica, que chegou em 2 quartas de finais seguidas. Aí até aqui só tinha um italiano classificado, que era a Inter de Milão, e então ainda tinha espaço para um, que acabou ficando com o próximo do ranking, a Juventus. Então agora só tinha mais uma vaga, e não poderia ser de um italiano, porque já tinha 2 classificados. Então o próximo, que seria o Napoli, foi descartado. Também foi descartado o Sevilha da Espanha e o Milan. Então com tudo isso, a última vaga caiu no colo de um time da Áustria, o RB Salzburg. No ranking da UEFA, o Salzburg estava na posição 18º. Naquelas 4 temporadas de Champions, só tinham passado da fase de grupos uma vez. Mesmo assim, a Áustria não tinha nenhum representante. Então... Que regrinha do caralho, mano. Tirou vários times pesados, mano, desse Mundial. Acabaram entrando. Deram sorte demais. Mas e aí, o que tu achou desse vídeo? Se curtiu, acho que vai gostar. Mano, vídeo pesadão, hein? Já acabou pelo jeito. Ah, desse aqui também. Então, beleza, valeu e tchau. É nóis. É nozes. Mano, vendo aí esse vídeo aí muito bom. Canal SoccerJM. Segue lá, se inscreve no canal que eu achei pesado esse canal, certo? Já deixei o like, já me inscrevi e é isso.
Seguinte, vou comentar aqui, o vídeo é react e opinião, acho que eu já dei uma opinião durante o vídeo, mas eu vou só tentar fazer algum resumão aqui, não sei se vai ser necessário, mas eu vou pensar aqui em alguma coisa que eu deixei de falar. Eu acho que durante o vídeo eu expliquei sobre meu descontentamento com o Atlético não estando aí, mas eu entendi no final as regras. Se ficar só o ranking ou os melhores do momento, acaba matando muito time que não teria oportunidade tão cedo de participar. Então, até entendo, mano, esse bagulho do ranking aí, mas eu acho que é foda. O Barcelona poderia estar, Milan poderia estar, Sevilha, que é um time muito bom. O Atlético Mineiro. Mano, o Atlético Mineiro eu achei mancada, mas ao mesmo tempo seria. Eu acharia, já que é pra tirar o Atlético, não colocar dois times da Argentina. Eu colocaria um. Seria legal um uruguaio e um da Argentina. Sei lá. Mas esse momento aí, os brasileiros estão dominando aí a Libertadores e merece aí, tá ligado? Essa sequência. Vamos ver aí nos próximos anos aí se um uruguaio ganha a Libertadores, um time do Paraguai, da Venezuela, da Colômbia, para poder ter um pouco mais de variedades ali de times da América do Sul. E a mesma coisa tem que acontecer também na Europa, né, para poder dar aquela distribuída nas vagas. Que eu entendi a regra desse ano aqui de 2025 até 2028 são as seletivas para 2029, que é o próximo Mundial. Aí depois de 2029 até 2033. E aí vai. Então é isso, mano. Eu achei esse Mundial vai pegar muito, na minha opinião. Muito bom. E valoriza muito esses jogos de times diferentes aí. Não fica sempre a mesma coisa. Isso daí eu achei genial. E demorado da parte da FIFA, né? Já era pra ter esse campeonato, ó, há anos atrás. Mas é isso. Se você curtiu esse estilo de vídeo, já deixa o like, comenta o que você achou. E se tiver algum vídeo para poder indicar pro canal aí, nesse tema de futebol, manda aí pra nós. Ou algum tema que você quer ver eu comentando, pode mandar pra nós que a gente aqui entende muito de futebol. Eu acompanho muito futebol, então posso dar minha opinião aí. Mesmo que não é opinião pode estar certo ou errado, mas eu tenho algo a dizer sobre futebol e principalmente aí sobre o meu Corinthians, certo? Então é isso. Vamos para o próximo vídeo, é nóis e falou!